Você sabe como fazer um PROC-V entre planilhas diferentes? E aí entre planilhas de arquivos diferentes, não é duas planilhas no mesmo arquivo não. Então você sabe fazer esse PROC-V conectando uma planilha com a outra? Vamos aprender agora neste vídeo. Se você não me conhece ainda, meu nome é Francisco Alcilândio, aqui neste canal ajuda as pessoas a aprenderem Excel. Se você também quer aprender Excel e não é inscrito no canal ainda, se inscreve, aqui embaixo tem um botãozinho vermelho para você clicar e se inscrever. Ativa o sino de notificação para você receber alerta de novos vídeos aí. Então imagine o seguinte, eu tenho duas planilhas, que são essas planilhas aqui. Eu tenho cadastro de funcionários, que é onde está cadastradas as informações, e eu tenho consulta de funcionários. Eu quero criar um PROC-V na consulta de funcionários, buscando as informações aqui no cadastro de funcionários. Ok? Então vamos lá, como é que fica isso? Eu vou fazer de uma forma diferente aqui para você ver. Eu já abri essas duas planilhas, veja que elas já estão abertas aqui, ó. Eu tenho aqui cadastro de funcionário já aberto, que é onde está as minhas informações aqui. E eu também tenho a consulta de funcionários, que eu vou buscar com o PROC-V essas informações aqui, para que quando eu selecione o nome do funcionário, eu tenha as informações através do PROC-V, certo? Então, mas a gente vai ter um problema, e eu vou te mostrar aqui agora. Por exemplo, eu quero criar uma validação de dados para me clicar, selecionar o nome do funcionário para poder aparecer as informações aqui referente a ele. Então beleza, se nós fosse criar dessa forma, vamos aqui em dados, aliás eu já estou aqui na guia dados, clicar em validação de dados, aonde tem qualquer valor eu vou escolher a opção lista. Dentro da fonte eu vou escolher qual é a fonte está lá na outra planilha, né? Outro arquivo, lá no cadastro de funcionário. Eu vou selecionar os nomes aqui dos funcionários, vou voltar lá, clicar em OK. Veja que ele não vai deixar eu criar. Não é possível usar referência de outra parte de trabalho para critério de validação de dados. Então ele não deixa, porque é outro arquivo, é outra parte de trabalho. Então qual é a solução para isso? O PROC-V eu até conseguiria fazer assim direto, mas a gente não ia ter essa validação de dados para poder ter esse recurso de clicar e selecionar o nome do funcionário. Então eu vou fazer de uma outra forma para ficar mais bacana aqui. Então como é que a gente vai fazer isso? Eu vou aqui na guia dados, preste bem atenção. Eu vou aqui na guia dados e vou aqui em obter dados, dados do arquivo. Vou aqui em dados do arquivo da pasta de trabalho. Clico aqui em dados do arquivo da pasta de trabalho Excel. Nós vamos criar uma conexão entre essas duas planilhas. E ele me pergunta qual é a planilha que eu quero criar conexão. Veja que ele abriu aqui dentro da minha pasta de trabalho planilhas diversas. Se ele não tivesse abrido aqui, eu ia procurar ela aqui, ó. Por exemplo, ela está aqui na parte de trabalho. Eu ia procurar ela aqui, pasta de trabalho. Aí tem várias pastas aqui. Eu vou procurar pela minha pasta planilhas diversas. Tá aqui, ó, planilha diversa. Abro ela aqui e procuro minha planilha de Excel, meu arquivo de Excel onde estão minhas informações, que é aqui, cadastro de funcionário. Então eu clico em cadastro de funcionário e clico aqui em importar. Veja que ele vai ficar carregando, vai demorar um pouquinho. Pronto, ele abriu todas as guias de planilha que eu tenho lá naquela parte de trabalho. A guia cadastro de funcionário, consulta, dashboard, fotos, planilha 2 e outra parte de trabalho aqui que ele abriu aqui, outro arquivo aqui. O que me interessa é a parte de cadastro de funcionário, porque é lá que eu vou buscar minhas informações. Veja que ele carregou todas as colunas que eu tenho lá naquele cadastro de funcionário, a matrícula, o nome do empregado, e aqui para a direita tem mais informações. Se eu clicar aqui na setinha, ele vai buscar as outras informações, ok? Aqui embaixo tem a opção carregar. Eu não vou carregar direto. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em carregar para. Eu clico nessa setinha aqui do lado de carregar, ó, onde tem carregar, eu clico aqui nessa setinha e clico em carregar para. Veja que ele vai abrir essa janela e ele vai me perguntar, ele já vem marcado aqui tabela e já vem marcado uma nova planilha. Ou seja, ele vai criar uma tabela com esses dados em uma nova planilha e não naquela planilha lá de consulta. E é justamente isso que eu quero. Vou clicar em OK.
Veja que ele criou uma nova planilha aqui, ó, chamou ela de planilha 3, porque eu já tinha aberto uma outra planilha. E ele carregou aquelas informações lá, ó, matrícula, nome do empregado, todas as colunas. Só que a planilha veio um pouquinho com a linha aqui acima, veio com as colunas aqui. A gente pode dar uma arrumada nisso. Como é que a gente faz isso? Clico aqui, né, passo o mouse aqui no nome do cadastro de funcionário, ó. Veja nessa planilha que a gente carregou. E veja que quando eu passo o mouse aqui, ó, abre essa janela. Eu posso vir aqui em editar, ó. Clico aqui em editar e vai abrir o nosso Power Query Editor. E aqui tem essas informações aqui em cima. Eu posso clicar aqui nessa primeira coluna aqui, ó, e dizer o seguinte: quero usar a primeira linha como cabeçalho para tirar aquelas informações que tem aqui em cima, ó, nulo. Essa primeira linha aqui está como nulo. Então eu clico aqui, para mim usar os meus títulos aqui como cabeçalho, eu clico aqui, usar a primeira linha como cabeçalho. Vamos ver? Então, nossa primeira linha aqui ainda não está como cabeçalho, ainda está coluna 1, 2, 3. Então vamos fazer de novo? Usar a primeira linha como cabeçalho. Agora sim, tá? A nossa primeira linha aqui com os títulos que a gente criou lá para a planilha como cabeçalho. Vou clicar aqui novamente. Vou clicar aqui na minha coluna matrícula, nessa setinha de filtro, e vou tirar, eu vou desmarcar o nulo, né? Porque está aparecendo esses nulos aqui. Vou só desmarcar para a gente não perder muito tempo. Pronto, veja que ele tirou aqueles valores nulos lá da minha tabela. Se eu clicar aqui para a direita, vamos ver o que a gente tem aqui. A gente viu que ele criou uma coluna aqui, ó, coluna 18, que não tem nada, só valores nulos. Então eu clico nela aqui, então eu clico com o botão direito aqui e clico em remover. Pronto, eu removi essa coluna que não tem nada. Vou procurar se tem outra coluna com algum problema. Ó, tem outra coluna aqui, a coluna 20 e 21. Remover também. Deixar só os valores que me interessam. A coluna 23 aqui também só está com valores nulos. Vou aqui para a direita. Pronto. Agora eu já tenho minha tabela aqui toda certinha. Agora o que é que eu faço? Aqui na guia inicial, ó, página inicial, eu clico em fechar e carregar. Clico em fechar e carregar. Veja que ele arrumou a minha tabela aqui. Agora eu tenho a tabela bonitinha aqui, com a matrícula, o nome do empregado, tudo certinho. Agora eu posso fechar minhas consultas e conexões aqui. Eu tenho minha tabela toda certinha aqui. Agora eu vou lá na consulta e vou criar aquela validação de dados. Clico aqui na minha consulta, vou na guia dados, validação de dados, onde tem qualquer valor, eu escolho a opção lista e dentro da fonte eu vou lá na minha planilha lá que a gente acabou de criar e veja que se eu passar o mouse aqui no título, veja que aparece essa setinha apontada para baixo, ó, aqui no título. Quando eu passo o mouse assim acima do título, eu clico nela, veja que selecionou todos os nomes aqui que eu tenho na minha coluna, nome do empregado. E aí eu vou e clico em OK. Veja que agora eu já consigo selecionar o nome dos meus funcionários. A gente não estava conseguindo porque estava numa parte de trabalho diferente. Agora, como eu conectei com essa planilha aqui, eu já consigo selecionar. Mas beleza, agora vamos ao que interessa, que é criar o PROC-V. Lá naquela tabela eu posso dar um nome para ela. Veja que em qualquer lugar que eu clicar dentro dela, abre essas opções aqui, Design e Consulta. Eu vou clicar aqui em Design e veja que aqui no canto direito tem um nome para ela já, Cadastro Funcionários 2. Então ela já tem nome, não precisa dar um nome mais para ela. Então eu vou aqui na minha guia Consulta e vou criar o meu PROC-V. Então vamos criar o nosso PROC-V aqui, igual PROC-V, abre parênteses, valor procurado vai ser pelo nome do funcionário, F4 para travar a seleção. Eu vou fazer a PROC-V aqui de uma forma bem rápida, não vou explicar muito. Se você tiver dúvidas sobre PROC-V, eu vou deixar um card aqui em cima para você clicar, uma playlist completa só sobre PROC-V. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link para você clicar também, tá? Então vamos lá, matriz tabela. A matriz tabela está aqui na planilha 3. Eu vou selecionar, não a partir aqui da matrícula, senão ela vai dar erro. Eu vou selecionar a partir do nome do empregado aqui, ó. Eu seleciono o título do nome do empregado, Ctrl Shift seta para baixo, Ctrl Shift seta para direita. Pronto, selecionei. Agora o que é que eu faço? Aqui na minha barra de fórmulas, ponto e vírgula,
ele me pede qual o número da coluna que eu estou buscando a informação. Eu estou buscando a informação da data de nascimento. Data de nascimento, ela está na coluna 2, concorda comigo? Porque eu comecei a seleção aqui do nome do empregado, data de nascimento, está aqui na coluna 2. Então eu vou informar a coluna 2, ponto e vírgula. Ele me pergunta se eu quero uma correspondência exata ou aproximada. Eu quero exata, então eu clico aqui em falso. Falso quer dizer que vai ter a correspondência exata. Fecho parênteses e dou um Enter. Beleza, ele me trouxe aqui a informação, a data de nascimento desse funcionário aqui. Se eu selecionar outro funcionário, ele vai trazer outra data de nascimento. Agora, o que é que eu faço? Eu arrasto essa fórmula aqui para a direita. Veja que ele trouxe todas as datas de nascimento. O que é que eu faço aqui? No final aqui, ele também trouxe todas a formatação. Eu clico aqui e digo que eu quero preencher sem formatação. Pronto, sem formatação. E aqui eu vou trocar o número da coluna. Aqui ele continua com a coluna 2. Ó, aqui na barra de fórmula, eu vou trocar para a coluna 3. A gente poderia usar o CORRESP também para fazer isso aqui. Aqui tá a coluna 2 também. Eu vou dizer que é coluna 4. Aqui está a coluna 2. Eu vou mudar para a coluna 5. Aqui está a coluna 2 também. Vai ser a 6. E aí eu vou trocando, porque cada um é uma coluna diferente. Vou trocar aqui para a coluna 7. E aqui o cargo vai ser na coluna 8, porque eu tenho que me basear na coluna em que está a informação lá do meu funcionário. Aqui deu erro, vamos ver o porquê. Nosso cargo, o cargo está em qual coluna? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na verdade, o nosso cargo está na coluna 9. Então eu vou trocar aqui o cargo para a coluna 9. Aqui eu copio dou um Ctrl C aqui nessa fórmula. Aqui na remuneração dou um Ctrl V. E aqui eu só troco o número da coluna também. Aqui está a coluna 9, vou trocar para a coluna 10. E aí eu arrasto aqui para a direita até o final. Clico aqui nessa setinha, preencher sem formatação, para não pegar a formatação dos outros. E aqui eu vou trocando a coluna. Coluna 11 agora. Coluna 12. Coluna 13. Ó, veja que deu erro também no Estado Civil aqui. Vamos ver qual é a coluna do Estado Civil. Então aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Estado Civil é a coluna 14. Então por isso que deu erro aqui para mim. Aqui vai ser 15. Aqui vai ser 16. E aqui nas férias vai ser 17. Pronto. Agora tem todas as informações aqui na minha planilha consulta. Clico no nome do funcionário, ele já troca as informações aqui para mim. Mas calma que não acabou não. E quando você inserir novos dados naquela planilha origem? Vamos ver como é que funciona? Vamos voltar lá no cadastro de funcionário. Vamos inserir um outro funcionário aqui. Antônio Pereira. Não, Antônio Barbosa. Beleza, vamos criar as informações aqui para ele. Eu vou só copiar essas informações aqui. Pronto, eu criei mais um funcionário aqui, cadastrei mais um funcionário, Antônio Barbosa, criei uma data de nascimento aqui e as informações aqui dele. Agora, como é que a gente vai atualizar aquelas informações na minha planilha consulta? Será que eu já tenho o Antônio Barbosa aqui? Ainda não tenho. Se eu clicar aqui na minha validação de dados, o Antônio não está aqui ainda. O que eu faço? Eu vou lá na minha planilha, lá na minha conexão, ó, clico aqui dentro dela e venho aqui em Design. Dentro de Design tem essa opção aqui no canto, ó, atualizar. É só eu clicar aqui, atualizar. Veja que vai aparecer o Antônio aqui. Ó, e não atualizou. E não atualizou por quê? Sabe por quê? Porque a gente acrescentou a informação lá no cadastro de funcionário, Antônio Barbosa, e a gente não salvou. Isso foi de propósito, tá? Para você ficar ligado. Eu acrescentei a informação aqui abaixo e eu não salvei, por isso que ele não atualizou lá. Eu vou salvar aqui. Pronto, salvei. Agora eu vou lá na minha consulta
clico dentro da tabela, aqui em Design eu vou aqui no botão atualizar. Será que vai atualizar agora? Agora atualizou, ó. A gente salvou lá, agora ele atualizou, senão ele não ia atualizar nunca, né? A gente acrescentou a informação lá, mas não salvou a planilha. Agora ele atualizou. Agora eu volto aqui na minha consulta e vamos ver se o Antônio Barbosa já está aqui. Ele já está aqui, ó. Aquelas informações lá que a gente acrescentou por último aqui. Tá ok? Gostou da aula? Curte o vídeo aí, comenta aqui se você já teve que fazer um PROC-V entre duas planilhas. Eu quero saber de você. Quero saber quantas pessoas chegam ao final do vídeo e se você já precisou fazer um PROC-V entre duas planilhas, parte de arquivos diferentes. Conto com a tua participação aqui, curte o vídeo se você gostou, compartilhe com teus amigos para que eles também tenham acesso a esse conhecimento, ok? Forte abraço e até o próximo vídeo.